Oi, meus amores, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha, então? Hoje a gente vai fazer uma breve revisão, tá? Sobre os elementos presentes no processo comunicativo, para que a gente possa, então, adentrar a matéria da série de vocês, que são as funções da linguagem, tá? Conteúdo bem fácil, gente, bem simples de entender, tá? Creio que vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Assim, isso aqui não é... Essa primeira parte não é matéria da série de vocês. Então, eu vou passar bem rapidinho, só pra gente conseguir seguir adiante, tá? Revisando com vocês, então. Quais são os elementos presentes numa comunicação, tá? Primeira coisa, gente, para haver comunicação entre duas pessoas, tá? Eu tenho que ter um emissor, que é a pessoa que tá falando, e eu tenho que ter um receptor, que é a pessoa que está recebendo a mensagem. E essa mensagem tem que chegar no meu receptor, tá? Então, se eu tô falando com o meu aluno, mas o meu aluno não tá prestando atenção, por exemplo, no que eu tô dizendo, não tá havendo comunicação entre a gente, porque eu tô transmitindo uma mensagem, mas ele não tá recebendo. Então, o meu receptor, ele tem que receber a minha mensagem, tá? Se eu tô falando em português com uma pessoa que só fala japonês, não tá havendo comunicação também. Por quê? Porque o meu receptor não tá entendendo o que eu tô dizendo. Ele tá ouvindo, mas ele não tá entendendo, tá? Então, a mensagem, primeiro critério é a mensagem tem que chegar ao receptor. Então, aí a gente já sabe, né, que tem aqui, ó, o emissor, que é quem fala, e o receptor, que é quem recebe a mensagem, tá? Na sequência, a mensagem, né? Que é o que é dito, tá? É o que eu tô tentando passar pro meu receptor. Um canal, que é o meio que vai veicular essa mensagem, tá? Então, eu tô falando, é um canal sonoro. Eu tô transmitindo a minha mensagem através de uma música, também canal sonoro, tá? Eu posso fazer isso de forma visual, eu posso fazer um desenho, eu posso mostrar imagens, eu posso enviar uma mensagem através do computador, um e-mail, tá? Então, existem inúmeros canais que eu posso utilizar para veicular a minha mensagem, desde que ela chegue, seja compreendida, foi estabelecida a comunicação. A gente escuta muitas vezes dizer assim, fulano fala tudo errado, não dá pra entender o que ele diz. Ele comunica? Aí alguém pergunta assim, mas ele comunica? Tipo, o que significa isso? Mas tu consegue entender a mensagem? Então ele comunica, tá? Não tem domínio do código. Código é a língua que tu usa, tá? Mas comunica. Então, código. Qual é o código que eu uso para transmitir a minha mensagem? É a língua portuguesa? É braille? É língua de sinais? É sinal de fumaça? Sei lá. Qualquer código que eu utilize, tá? É japonês? É inglês? É francês? Não importa qual seja o meio, o meu código, ele pode ser verbal ou não verbal, né? O importante é que a minha mensagem seja transmitida, ok? E referente, gente. O que é o referente? É a que se refere a minha mensagem, tá? É o contexto, a situação, são os objetos aos quais a minha mensagem se refere. Então, eu cheguei na sala de aula e escrevi no quadro: amanhã haverá prova de português, tá? Os meus alunos leram e entraram em pânico. O que aconteceu ali? A minha mensagem foi transmitida, correto? Quem é o emissor? Sou eu, a professora. Quem é o receptor? São os alunos. Qual é a mensagem? Que amanhã tem prova. Qual é o canal, tá? A língua escrita, né? É um canal visual.
Eu não falei, eu escrevi. Qual é o código? A língua portuguesa, eu escrevi em português. Qual é o referente, o assunto a que se refere a minha mensagem? A prova de amanhã, tá? Bom, gente, revisado isso, vamos agora às funções da nossa linguagem. Bom, gente, vejam ali no outro PDF que eu mandei para vocês, então, tá? Que tá denominado ali, né, como funções da linguagem. A nossa linguagem, ela pode dar ênfase para vários elementos da comunicação. Dependendo de qual desses elementos tem ênfase, isso vai definir qual é a função da minha linguagem, tá? Então, eu tenho a função emotiva. A função emotiva vai dar ênfase para o meu emissor, tá? Então, vão ser aquelas... Deixa eu mostrar aqui para vocês, peraí. Aqui, gente, ó, função emotiva ou expressiva, tá? Se eu vou dar ênfase pro meu emissor, para quem tá falando, tá? Eu vou dar ênfase, então, para os sentimentos do meu emissor, porque ele pensa, tá? Porque ele tá sentindo. Então, por exemplo, aqui, ó, estou muito feliz. Qual a função da linguagem aqui? Eu tô dando ênfase para o meu emissor, para quem tá mandando a mensagem. Este jantar está excelente. É a opinião do meu emissor, tá? Então, se tá dando ênfase para a opinião do meu emissor, é emotiva, também é chamada de expressiva, tá? Depois, gente, nós temos aqui, ó, esse gráfico aqui, ele mostra o processo comunicativo, né? Então, nós temos o emissor e o receptor. Receptor, quem recebe a mensagem, né? A função do receptor é conativa, ela vai dar ênfase para quem recebe a mensagem. Olhem aqui, ó, conativa ou apelativa, tá? Olhem essa frase. Não deixe de ver aquele filme amanhã. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma ordem, tá? Não te esqueças de enviar-me os livros. O que eu tô enfatizando aqui? Tô dando uma ordem para alguém, ou fazendo um pedido para alguém, eu tô enfatizando que eu quero que aquela pessoa faça algo para mim, né? Então, eu tô enfatizando quem? O receptor. Prosseguimos, então. Depois, nós temos a função referencial ou informativa, tá? Aqui, que ela se refere ao referente, ou seja, a que se refere, né, aquela mensagem que está sendo enviada. Então, vão ser aqueles textos que dão mais ênfase, né, à informação em si. Então, por exemplo, ó, ela abriu a porta, entrou, sentou-se na poltrona e sorriu. Eu tô só passando uma informação, tá? Então, ela se refere mais ao contexto. Depois, nós temos também a função fática, que é aquela que dá ênfase para o canal que a gente está usando, tá? Que tipo de mensagem vai dar ênfase para o canal que eu estou utilizando? É quando eu estou verificando se o meu canal está funcionando, tá? Por exemplo, quando eu atendo e eu pergunto, alô? Eu estou verificando se a pessoa do outro lado da linha está me escutando. Ou quando eu digo, gente, prestem atenção. Eu estou verificando se os meus receptores estão me ouvindo mesmo, né? Então, isso é função fática, tá? Depois a gente tem a função metalinguística, que dá ênfase para o código, tá? Que a gente chama de a língua falando da própria língua. Ou seja, são os livros didáticos, por exemplo, um livro de português falando sobre português. Ou uma poesia falando sobre como se escrevem poesias, tá? É a linguagem falando da própria linguagem. Isso é metalinguagem, tá? Esse conceito eu já vi cair no Enem, gente. Então, é bom dominar esses conceitozinhos aqui, tá? Não perguntava qual a função da linguagem, eles nunca perguntam assim, mas tinha lá, né, uma alternativa que falava em metalinguagem e o aluno tinha que saber, então, dominar esse conceito. E, ó,
aqui a gente já tem um exemplo de metalinguagem, tá? Catar feijão se limita com escrever. Joga-se o grão na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Ou seja, ele tá escrevendo, tá? Tá definindo, explicando como é escrever, tá? Tá comparando escrever com catar feijão. Então, o que ele tá fazendo? Ele tá escrevendo uma poesia explicando sobre como escrever poesias. Isso é metalinguagem, tá? E por último, né, nós temos aí a função poética. Função poética, gente, ela é da ênfase para mensagem, para criatividade, tá? Normalmente, então, a função poética ela vai aparecer nos poemas. Por quê? Porque ela se refere à estrutura do texto, o modo como ele é feito, as rimas, tá? Aqui a gente tem um exemplo de função poética, né? Que é uma escrita mais criativa, né? Eu exploro mais as figuras de linguagem, as rimas com o objetivo de dar ritmo pro meu texto, tá? Então aqui, ó, girafas africanas, como meus avós. Quem dera ver o mundo tão do alto quanto vós, tá? Tem rima, tem ritmo, né? Então, é uma escrita mais criativa. Isso é função poética, tá? Agora, queridos, eu passei uns exercíciozinhos para vocês fazerem, né? Quem não fez, faça. Dê pausa aí. E, na sequência, nós fazemos a correção deles. Vamos lá, gente. Temos aqui o primeiro, né? Deixei por deixar aí para vocês. Vamos fazer só para vocês terem um gabarito, mas qual desses finais é mais óbvio, tá? Para ligar a esse início de história. Era uma vez uma moça pobre que vivia na casa de uma senhora má. Como essa história provavelmente acabaria, né? Gente, pelo contexto a gente deduz, né? Muito da fala. Esse é o objetivo dele de explicar aqui. Que de acordo com a cultura e a história, né? Muitas vezes quando a gente escuta algo, a gente já deduz a mensagem que está sendo enviada. Ou seja, quando você começa uma história, que tem um exemplo genérico, né? Uma história assim, muito semelhante ao Contos de Fadas, você não espera que ela termine com uma nave alienígena na frota estelar, né? Você espera que ela termine com "e viveram felizes para sempre", tá? Então, o contexto, a nossa formação histórica e cultural, ela nos diz que essa história terminaria dessa forma, tá? Então, linguagem, ela é muito ligada ao que a gente traz de bagagem, tá? Então, muitas vezes, duas pessoas vão entender uma mesma mensagem de formas diferentes. Por quê? Porque elas têm uma formação cultural, intelectual diferente. Então, a mensagem, ela perpassa a minha formação e a minha interpretação. Por isso, uma mensagem, ela nunca vai chegar no receptor idêntica ao como ela saiu do emissor. Por quê? Porque ela vai ter que passar pelo conhecimento e a interpretação do receptor, tá? Esse é o objetivo dessa questão aqui. Agora, a questão 2. Vamos lá. Tem 3 funções aqui, tá? Da linguagem. Então, vocês vão me dizer quais são elas. Letra A. Sinto-me derrotada pela minha própria corruptibilidade e vejo que sou intrinsecamente má. O que eu tô dizendo aqui? Eu tô trazendo as emoções de alguém, né? Os sentimentos de uma pessoa. Então, se eu tô dando ênfase pro meu emissor e pros sentimentos dele, isso é função emotiva, tá? Na sequência, no dia 19 de maio de 1974, às 8h37, segundo fontes de informação extraoficiais, a Índia procedeu à sua primeira explosão atômica, tornando-se assim o 6º país a pertencer ao fechado clube atômico. Gente, essa frase, esse trecho aqui, ele é meramente informativo, né? Não tem opinião, tá? Não tem sentimentos. Ele é só uma informação pura ali, né? Então, isso é um texto informativo, né? Função referencial, tá bom? E o C? Não, espere um bocadinho, me responda depressa. Espere um bocadinho. O que eu tô fazendo? Eu tô pedindo, né?
e responda depressa. Se eu tô interpelando uma pessoa, eu tô dando ênfase pro meu receptor. Isso é função conativa, tá? Seguimos aqui para a questão 3. Quais as funções de linguagem presentes nos seguintes trechos? Aqui, nós não temos só 3, nós temos todas elas, né? Então, vamos lá. A tirotricina é um antibiótico composto de gramicigina e tirossigina. Gente, é um texto técnico, tá? Ele tá trazendo informações técnicas sobre esse antibiótico. Então, é um texto informativo, né? Função referencial. Bom, B, gente, aqui. Propriedade privada. Entrada proibida. Aqui nós temos duas funções da linguagem, gente. Quando eu digo propriedade privada, eu estou trazendo uma informação, né? Então, referencial. Quando eu digo entrada proibida, o que eu estou fazendo? E isso tá errado, né, gente? Seria proibido entrada, ou a entrada é proibida. Enfim, quando eu digo entrada proibida, o que eu tô falando? Eu tô falando que eu tô dando uma ordem para alguém, né? Eu tô dizendo que essa pessoa não pode entrar, então eu tô dando ênfase no meu receptor. Isso é linguagem conativa, tá? C. Os fardos de farinha, empilhados na noite contra o muro do armazém, dormem pesados calmos, alimentícios. Gente, isso é um poema, tá? Eu tô dando ênfase para a estrutura do meu texto, né? Então, é linguagem poética, tá? D. Quem sabe o que quer, quer saúde. Não fume. Gente, não fume é uma ordem, linguagem conativa, tá? E aqui a gente tem um jogo de palavras também, que a gente poderia dizer que tem linguagem poética. Mas, principalmente ali, o conativa, tá? E torce, aprimora, alteia, lima, a frase, enfim, no verso de ouro engasta rima, como um rubim. Esse poema, ele aparece quando a gente quer se referir à metalinguagem, né? Então, um poema, falando da escrita de um poema, ele costuma aparecer, tá? Então, aqui a gente tem função metalinguística. F. Se tu me amas, ama-me baixinho, não o grites de cima dos telhados, deixa em paz os passarinhos, deixa em paz a mim. Linguagem poética, né? Porque é um poema, porque ele tá jogando com a linguagem, né? Mas também linguagem conativa, porque ele tá dando uma ordem, me deixa em paz os passarinhos, não o grites de cima dos telhados, ama-me baixinho. Ou seja, o texto todo, né, tá sendo apelativo, tá apelando para a pessoa para que o deixe em paz. Então, é linguagem conativa, ok? Um abraço, queridos, até a próxima aula. Tchau, tchau.